Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem gravada. Dessa vez nós vamos trazer uma mensagem que visa edificação, que visa consolação, exortação, que visa dar direção, uma orientação para todos os que enfrentam situações assim. Você já esteve numa situação em que você não sabe o que fazer? Você não vê por onde sair. Tem que fazer uma escolha, tem que tomar uma decisão e, no entanto, você não sabe. Pois então, se este é o seu caso, eu te convido a assistir a mensagem da Palavra do Senhor para hoje. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Nós vamos ler o texto de Hebreus 12, dos versículos 1 ao 8, que diz assim, vou estar lendo pela Almeida Corrigida, fiel ao texto original. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda que resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então Deus está falando aqui, o autor de Hebreus, num resumo geral, que existe uma nuvem de testemunhos daqueles dos anjos, dos santos, que testemunham a nossa batalha, na nossa fé. Então, os cristãos passavam por momentos muito difíceis na vida. E aí ele nos dá uma dica muito grande e ela será abordada durante esta mensagem. Todos nós, em vários momentos em nossas vidas, vamos enfrentar um período turbulento de incertezas. Decisões que precisam serem tomadas, escolhas que têm de serem feitas. E aí, justamente enfrentamos o mais difícil. Você se sente com as mãos algemadas, as mãos atadas, como a gente costuma dizer. Você não tem nem ideia do que é que pode fazer. Simplesmente não sabemos o que fazer e dizemos, eu não sei o que eu devo fazer. Você já passou por situação assim? Talvez algum demônio sussurre em seu ouvido, e aí? O que você vai fazer? Ele te abandonou. E nessa situação, sem saber o que fazer, temos 3 grupos de pessoas, pelo menos. A primeira, os que caem em desespero total, e muitos até se suicidam, tiram a própria vida. O segundo, os que começam a fazer coisas erradas que só pioram a situação que já era ruim. E o terceiro, aqueles que aprendem na palavra de Deus o que fazer quando você não sabe o que fazer. E a mensagem liberada por Deus nesta noite pretende fazer de você e capacitar você para isso. Portanto, eu te peço que ouça a mensagem até o final. O que você está vivendo hoje é resultado daquilo que escolheu há tempos atrás. 10 anos, 5 anos, não importa, 20 anos. Ou até aquilo que você não escolheu, porque quando você não escolhe, você já fez a sua escolha. O que o seu filho está vivendo agora é fruto do que você ou decidiu ou não decidiu sobre a vida espiritual dele. Então há sempre consequências. Tomamos decisões, fazemos escolhas e depois nós colhemos. Quando Cristo entrou em nossas vidas, quando nós o aceitamos como Senhor, tivemos um novo nascimento, passamos a ter o direito de fazer escolhas e decisões com o conselho de Deus. E aí não tem, ou não teria como dar errado, né? Agora, quando nós fazemos com o conselho de Deus, não dá errado. O problema é fazer com o conselho de Deus.
O conselho de Deus não está nos montes, nem nas profetadas, ele está na palavra de Deus, aquilo que é mais desprezado pelo cristão evangélico dos nossos dias. Deus está com cada cristão que vive em comunhão com ele, porque isso é fácil de você aprender. A grande maioria das pessoas apela para o Google. Muitas perguntas o Google pode te responder e vai responder. Mas não tudo, especialmente aquilo que você mais precisa. Exemplo 1. O que fazer quando um casamento está indo de mal a pior e não se sabe o que fazer? Já leu livros, já participou de terapia, já orou nos montes e a coisa está ruim. E aí só diz, não tem mais o que fazer, vamos divorciar. Exemplo 2. O que fazer quando já buscou ajuda financeira para solucionar seu problema? Já bateu nas portas dos bancos, da internet, já pediu ajuda para amigos, parentes e você não consegue avançar. Um exemplo 3. O que fazer quando em sua casa é um local de muitas discussões, seja por causa de política ou por mágoas do passado, e o ambiente é cada vez pior, e cada um trancado em seu quarto, só na internet e no seu celular? Não adianta escrever nas redes sociais e ficar lendo as respostas das pessoas. Isso também não vai ajudar. As redes sociais são muito boas quando alguém aprende a usar e a reter o que for bom nelas. Não tem muita coisa, mas tem coisa boa. 1 Tessalonicenses 5:21, nós lemos: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Mas a única coisa que pode nos ajudar nas horas difíceis, das decisões e escolhas, é a palavra de Deus. Você já percebeu o quanto o diabo conseguiu afastar as pessoas da palavra de Deus? Descrendo, distorcendo. Não importa o que ele ajudou, o que ele fez. Ele conseguiu isso. Você decide ir orar no monte? Não tem obstáculos. Você escolhe ir no louvor, nas danças, no teatro, nas reuniões de bate-papo? Não há obstáculo. Mas decida que vai ao discipulado onde a palavra de Deus é compartilhada e ensinada. E verá como o diabo se levantará furioso contra você e vai usar de tudo para que você não vá e desista logo dessa ideia. Como Jesus explicou em Lucas 4:4. E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você não voltar o seu olhar para a palavra de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, porque ela é uma bússola também. A lâmpada para os nossos pés. Como diz a palavra do Senhor, Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é bússola, é luz, ela é tudo. O problema é que as pessoas só querem as respostas pessoais. E aí acreditam em profecias dos montes, em tantos lugares que a gente chama de profetadas. E aos montes, o que é pior. É verdade que Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A Bíblia judaica completa traduz: sem a visão profética o povo fica sem controle, mas aquele que busca a Torá é feliz. A King James atualizada traduz: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Profecia, aqui a palavra kazon, quer dizer visão, sonho, uma revelação, como um livro profético. Quer dizer um oráculo, né? Uma verdadeira revelação divina, como uma comunicação divina. Comunicação direta e específica de Deus, a sua palavra. Então ela se refere à palavra de Deus, se não a profetadas, ou profecias, mesmo que sejam, se refere à palavra de Deus. Mas quem deseja buscar a palavra de Deus nos nossos dias? Quem está interessado em conhecer e estudar a palavra do Senhor? As pessoas querem uma resposta pronta vindo do além, e que lhe diga o que deve ou não fazer. Os cristãos atualmente, né? O cristão atualmente ele vive uma fé egocêntrica. Só se interessa por aquilo que acontece ao torno dele, em torno, ao redor, né? A gente pode classificar assim. É a luta dele, são os sonhos e os planos dele, a família dele, o futuro dele, os passeios dele, os problemas dele, tudo é para ele. E então, para que serve estudar a Bíblia? Não tem necessidade nenhuma. 2 Timóteo 3:1-2, nós lemos: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, egocêntricos. Ego, né? O seu ego é seu centro. E com isso, se esquece que existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e que Deus está acima de tudo e de todos. E por isso,
Pensa o cristão de hoje, ou a cristã, que ele é o centro de tudo. Atualmente os homens não querem também tomar decisões, preferem viver tranquilos e deixar correr frouxo, e deixar que as esposas tomem as decisões. E isso tem trazido consequências. As mulheres são as que mais tomam as decisões e por isso vivem ansiosas, apavoradas, tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, porque uma grande parte pouco conhece da palavra do Senhor. E os homens continuam na sua posição, sossegados. Segundo uma pesquisa feita no Brasil aqui por um instituto de pesquisa, a fala mais falada nas famílias brasileiras é: pergunta à sua mãe. Porque o homem atual não quer decidir mais. Mas Deus libera a palavra de hoje para que você aprenda o que fazer quando não souber o que fazer. Deus quer capacitar você para tomar decisões e fazer as escolhas com base no conselho de Deus, sua palavra, a palavra de Deus. Um fundamento que te ajuda na tomada de decisão e escolha certa é fazendo a pergunta certa. Aprenda isso desde já. Você é adulto para fazer perguntas? Ou faz pergunta de criança? Pergunta bobinha, tipo assim: por que eu? A pergunta certa é: por que não você? Exemplo, eu achava normal que a mãe de qualquer pessoa podia morrer. Mas a minha mãe, não. Mas quando minha mãe, Belisa, faleceu, eu perguntei a Deus por que a minha. E amorosamente Deus me ensinou por que não a sua. Ninguém está preparado para essa pergunta, não. E muitas outras perguntas nós não estamos. Quando alguém prospera e compra um carro tão sonhado ou ganha um dinheiro generoso, ninguém pergunta para Deus: Deus, por que eu? Eu queria andar a pé, Senhor. O que estou fazendo com esse carro novo? Ninguém diz isso a Deus. Diz: por que você? Por que você recebeu essa bênção, essa promoção, esse novo emprego? Nós somos muito injustos com o Senhor, porque na hora em que as coisas ficam ruins em nossa vida, nós colocamos as coisas ruins na conta de Deus e as coisas boas na nossa conta. Eu lutei, eu conquistei, eu trabalhei, eu orei, eu jejuei. Quem é você se Deus não te der a vida, não te der saúde, força, inteligência para realizar tudo isso? Se Ele puxar o cordão. É Jesus quem nos sustenta e que diz assim: vamos, meu filho, vamos, minha filha, eu estou contigo, eu vou te dar isso. Nós queremos que Deus faça tudo, só que Deus não vai fazer tudo. Deus faz o que o homem não consegue fazer. Porque Deus deu ao homem. Os calvinistas odeiam que diga isso, mas é verdade. Deus nos deu o livre arbítrio. Em Deuteronômio 30:19 ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus ainda dá um conselho: escolhe a vida, a obediência à sua palavra. É exatamente isso que faz a diferença na vida das pessoas. A gente não sabe tomar decisões e fazemos escolhas erradas porque a gente duvida da bondade de Deus. Isso tem sido uma coisa cruel. E nossas dúvidas nascem porque a gente não faz esforço algum para estudar e aprender a palavra de Deus. Infelizmente. Você trabalha doente, você fica noite sem dormir para viajar, mas só sabe dar justificativa para não estudar a palavra de Deus no discipulado. A gente chama isso de explicativas, né? Você não convence nem a você mesmo. É uma explicação com justificativa. Deus é bom para alguns, na minha vida não, pois eu vivo passando muito perrengue. Muitos dizem isso. Perrengue é situação complicada, né? Eu estou orando há anos para meu filho ser curado e ele não foi curado, dizem outros. Essa pessoa já morreu? Ainda não. Glória a Deus, Deus continua dando vida ao seu filho. Então a gente não consegue ver nada de produtivo, de bom, somente coisas ruins. Está sendo criada uma geração muito egoísta, que vem ao culto somente para pedir coisas, porque não tem um coração generoso capaz de dar sequer uma oferta em dinheiro para a sua congregação das despesas. Tem pessoas que tomam suco, usam copo descartável, como a gente usa, alguns usam, tem as despesas do salão, não dá R$1 para ajudar. Não estou aqui falando de dinheiro, apenas quero mostrar que é uma geração
que só sabe pedir, não dá nada, não dá seu espaço e nada. Provérbios 3,9 ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. 2 Coríntios 9, 6, 7, Paulo, o apóstolo amado, diz assim: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Primeiro, então vamos aos 6 fundamentos que eu pretendo compartilhar com vocês. Primeiro, não fixe sua mente nos seus problemas. Isaías 26:3 nós lemos o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a sua mente tem que estar firme no Senhor. Tenha disciplina. Foque mais em Deus e na palavra de Deus. Quanto mais você pensa na dor no corpo, pior você se sente, pior você fica. E quanto mais você tira o foco do seu problema e vai fazer outras coisas, você já se sente melhor. Quanto mais você fica martelando na cabeça os seus problemas, piores eles ficam. Não fale tanto sobre seus problemas, a não ser para intercessores, pastor e gente que vai orar por você, coisas desse tipo. Viver falando sobre os seus problemas e sobre as coisas que estão erradas é talvez um dos nossos maiores problemas. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse é o detalhe. Você come do fruto do que fala. Viver falando dos seus problemas só vai te manter focado no problema. E isso pode te impedir de ouvir a voz de Deus falando com você. Você fica tão aficionado, fica tão fixado, tão absorto no problema que não escuta a voz do Senhor. A pregação do Evangelho é quando Deus fala com você e com a sua congregação. A maioria das vezes, ali está a resposta, estará a resposta e você deixou de ouvir. Romanos 10, 16, 17 nós lemos: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? Nossa tradução fala: a fé vem pelo ouvir a pregação. Segundo, creia que Deus é um Pai amoroso. Em Mateus 7, 7 e 11, dos versículos 7 a 11, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Muitas escolhas e decisões erradas são tomadas porque a gente duvida que Deus é bom o tempo todo. A gente olha no sofrimento e duvida disso. Nós temos 3 reações que mostram que estamos no caminho de escolher errado e tomar decisão errada. Primeiro é o nervosismo, porque o tempo é curto e nós ficamos nervosos. Ansiedade, especialmente as mulheres vivem ansiosas porque estão sobrecarregadas, tendo que tomar decisões que deveriam ser dos homens, os seus maridos. Quando Jesus chama o seu nome 2 vezes, é uma correção cheia de amor, que você fez a escolha errada. Quando nós vemos lá em Lucas 10, 41, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a coisa errada. E nós fazemos o que Maria escolheu? A palavra. Essa é a diferença. Inércia, e a terceira, inércia ou agitação. As pessoas estão, ou fica inerte, né? Passa a querer dormir demais, ou agitação total, perde o sono, fica na insônia. Se eu que sou mau, dou coisas boas ao meu filho, à minha neta, e o que dirá Deus, o Pai? Então que é bom. Eu tenho que aprender isso. Terceiro, foque em jejum na grandeza do nosso Deus. Em jejum. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É uma promessa maravilhosa. Está provado que quanto mais tempo demoramos para tomar uma decisão, mais acertamos nossas decisões. Está provado também que estas são as decisões mais importantes da vida.
Quais? Que curso fazer? Com quem vou me casar? Onde devo morar? Onde investir o meu dinheiro? Qual vai ser a minha profissão? Então a gente precisa ter noção de que decisão em decisão, uma ou outra precisa de tempos diferentes. Como vencer uma grande ameaça sobre a família? Mande parar o churrasco e a viagem. E todos devem orar e jejuar e tomar a decisão, fazer a escolha. Ore com jejum e fique calmo. Saiu o resultado da biópsia? Saiu, é maligno. Jesus venceu o maligno. Jesus trouxe a cura por todos nós na cruz do Calvário. Não adianta o desespero nas orações. Não foque o problema, mas na grandeza de Deus. Vejam como Josafá fez a oração diante do problema. Nós lemos lá em 2 Crônicas 20 que os amonitas e os moabitas montaram um grande exército e invadiram e trucidar Israel. O rei Josafá sabia que não tinha condições de enfrentá-los. Ia ser um genocídio, ia ser um massacre. O que ele faz? Olha a oração dele. Veja como Josafá fez a oração diante do problema. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 ao 7. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Aqui então é um jejum coletivo, né? Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Quer dizer que a coisa tomou uma proporção que se uniram. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Então eles estavam no templo, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Não és, na tua mão não há força, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Continua ele no versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Observem isto. O foco da oração do Josafá foi no poder e na grandeza do Deus de Israel, e não no tamanho do exército dos inimigos moabitas e amonitas. Jesus nos ensina a não focar no problema. Também, então, a gente vê que eles mostram sempre que a direção é para olhar para Deus. Em Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36, nós temos: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus ignorou, né? Ele não focou para as palavras e o tamanho do problema, que àquela altura já estava grave, porque a caveira passou a régua e fechou a conta, né? A moça morreu. A filha estava morta. Então, Jesus ensinou que não olhe para as palavras que você está recebendo, olhe para Jesus. Quarto fundamento: aprender como vem a resposta de Deus. As respostas específicas para a sua vida estão na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O problema é que ela é uma estranha em sua vida. Esse é o problema. E o celular ocupa o lugar que deveria ser dela. Então esse também é outro problema, que ser da palavra de Deus. Deus muitas vezes nos responde perguntas específicas com histórias de outras pessoas, com histórias da Bíblia, palavras, e muitas palavras maravilhosas de resposta ela vem na pregação, como nós vimos em Romanos 10. Não precisa dizer para você, irmã Maria, você deve namorar com fulano de Oliveira. E te mostra o texto de Gênesis 26:34, onde Esaú se casa com duas mulheres que foram verdadeiros demônios na vida de seus pais, né? Isaac e Rebeca. Os demônios promovem essas uniões malditas. Veja bem, ele dá uma direção.
Porque a maioria hoje dos relacionamentos são todas formadas na carne. Já começa da juventude, os adolescentes, né? Os adolescentes nas igrejas mesmo. Namoram com ímpios, namoros. Muitas vezes fogem de uma igreja, vão para outra, somente porque lá permite que se namore a torta direita. É isso que está acontecendo no meio do povo do Senhor. Agora, você ora por uma pessoa cristã, como você é cristã? Ou por uma pessoa cristã, como você é cristão? É assim que você ora? E é no meio da congregação que virão as respostas mais poderosas e específicas de Deus. Por isso devemos orar: Senhor, fale comigo na palavra de hoje. Segundo Crônicas 20, 14, continuando sobre Josafá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então ele vem lá e dá a palavra para ele. Então veio a palavra do Senhor, dá a direção para ele. Não tenha pressa e não vise só seu lucro financeiro. Às vezes é melhor ter um prejuízo financeiro, mas obedecer a palavra do Senhor. As orientações de Deus exigem mais fé do que um resultado racional. Deus mandou Josafá colocar os levitas na frente do exército. Uma loucura. Uma loucura. O coral dos levitas na frente. Uma loucura, se você for olhar. Isso não é racional. Isso. Segundo Crônicas 20, 22, nós lemos: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E aí Deus respondeu. Veja que essa direção foi dada com o povo orando em jejum. Então o louvor libertou, mas porque tinha a retaguarda do jejum e da oração. Então louvor sem jejum e oração é cantoria. Para a viúva de um dos seus discípulos, os discípulos do profeta Eliseu, né? Deus mandou emprestar muitas vasilhas vazias. Segundo Reis 4, 1, 3. Para que servem vasilhas vazias? Para ela tinha uma finalidade. Então nem sempre a direção de Deus parece natural aos olhos de todos. Deus nos responde de muitas e variadas formas. Somente aquele que estuda a Bíblia, a palavra de Deus, se coloca numa posição que facilita entender quando a resposta de Deus chegou. Então, nem sempre as coisas vêm do jeito que você quer, da forma que você espera. Quinto fundamento. Ouça sempre um conselho espiritual. No momento desse é muito importante também obedecer a palavra nesse quesito. Provérbios 19, 20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Então, muitas vezes, nós vamos ser corrigidos porque é necessário. Os jovens são mais inteligentes, mas os idosos é que têm sabedoria. Ouça seu pai, sua mãe, seu avô. Sabedoria não vem com o Google, o Instagram, o Telegram, o Twitter, mas com uma vida bem vivida e na palavra de Deus. Provérbios 15, 22 diz o seguinte: quando não há conselheiros, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Procure somente pessoas sábias e fiéis a Deus para te darem um conselho verdadeiro. Porque às vezes a gente conta um problema para uma pessoa que não tem maturidade, tem espiritualidade. É um povo sem sabedoria, um povo que não para a igreja, um povo que não se congrega com fidelidade, um povo que interpreta a Bíblia do seu jeito, ao seu bel prazer, para agradar as pessoas. Isso não vai te ajudar. Você precisa de alguém que traga a palavra de Deus para você. Mesmo que seja, e normalmente é, aquela palavra que te puxa a orelha, que geralmente as pessoas não gostam. Não procure gente jovem, porque a juventude é impressionada com o visual e com o modismo. Se você quer mesmo ouvir a direção e orientação de Deus, primeiro, tome a decisão de passar menos tempo com o seu celular. Esse é um desafio muito grande. Tome hoje a decisão de que vai estudar a palavra de Deus com fome, pois assim estará conhecendo mais sobre o autor dela, o Espírito Santo, e assim vai facilitar a comunicação com ele. Tome hoje a decisão de parar de reclamar. Decida ser uma pessoa que toma decisão e não fique enrolando para tomar sua decisão com a palavra de Deus. Recebeu a palavra do Senhor? Já sabe o que fazer. Tome hoje a decisão de parar de falar mal de tudo e de todos, do Brasil, de Agudos, do pastor, da igreja. Muitas pessoas estão falando mal do... Olha, gente, não importa que você esteja com a razão, você está fazendo errado, porque a Bíblia não diz que a gente deve falar mal. A gente não deve falar mal de ninguém, e muito menos uma palavra. Aprenda isso. Pare de falar mal, de reclamar.
Tome hoje a decisão de obedecer à hierarquia, à autoridade, e não seja um cristão mimimi, que é essa geração que está agora. Não tomar decisão é uma decisão já tomada. Não fazer escolha já é uma escolha. E se eu errar de novo? Faça como naquele jogo do tabuleiro, volte 2 casas. Vários joguinhos de tabuleiro, né? Volte 2 casas. Quando você ora e sonha com alguém, ou lembra dele na oração, vá falar com ele. Ou ele precisa do seu conselho, ou você precisa do conselho dele, depende aí quem é a pessoa, naturalmente. Se acertar, faça como no jogo do tabuleiro, avance uma casa, aí é hora de ir para frente. A pessoa que lê e estuda pouco a palavra de Deus vai ter muita dificuldade em ouvir a voz do Espírito Santo, respondendo e orientando, porque ele segue sempre a palavra. Ele responde pela palavra, ele mostra pela palavra toda a revelação, mesmo as revelações, as visões do Espírito Santo, elas estão relacionadas à palavra de Deus. Exemplo 1. Eu estava voltando do trabalho e antes de chegar na rodovia Rondon, né, o Marechal Rondon, né, que passa na frente da FAAG, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo: entra. Eu não tenho o costume de entrar por ali, que a gente faz o contorno para entrar na entrada principal. Eu não obedeci. Quando cheguei na entrada de Agudos, a entrada principal estava interditada para refazer o asfalto. E eu tive que dar a volta lá na entrada da Duratex, hoje Dexo. Aí uma outra vez eu estava voltando do trabalho com uma certa pracinha e o velocímetro já estava a 112. E eu vi aquela doce voz, diminua. Imediatamente depois para 90. Mais à frente encontrei o radar móvel que estava lá filmando. A gente tem que aprender. E por último, o 6º. Continue crendo e olhando para Jesus. E aí nós vamos então para o texto da palavra do Senhor desta noite. Portanto, nós também, Hebreus 12, versículos 1 ao 2, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono. A palavra embaraço aí é apotiteime, é tirar do caminho, é remover. Então, ele fala os embaraços. Tem tantas coisas que estão nos tirando do caminho do Senhor, né? Tantas coisas que estão nos afastando e a gente não presta atenção, não observa que isso que está nos separando de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida direcionada a Deus, né? Olhando, a palavra aforal, quer dizer tirar os olhos de outras coisas e fixá-lo em algo. Então você para de olhar para outro, um monte de coisa, e olha para um só. Então passe a olhar mais para Jesus. Apenas crê em Deus, confia no Senhor. Mesmo que você ainda não saiba o que fazer, Deus sabe bem o que terá que fazer. Eu nem sei o que fazer, mas Deus sabe. Mesmo que não saiba o que fazer, se confia e tem fé naquele que sabe o que fazer, você já acertou a sua escolha, a sua decisão. As pessoas se concentram tanto nos seus problemas que acabaram perdendo a sua fé em Jesus. E é isso que vai acontecer. Se você continuar olhando somente para os seus problemas e sofrimentos, eles vão te distrair de Jesus. Mesmo que tenha problemas que exijam uma decisão urgente, você deve continuar orando e crendo. Urgente, espera, vai para o final da fila. Ou Deus vai te mostrar o que fazer, ou Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. Satanás usa a dor, o sofrimento e os problemas para nos distrair de Jesus. O foco é sempre esse, é o mesmo. É como se fosse do anticristo, é tirar Jesus da tua vida. Aí vem o desânimo, você não tem mais vontade de vir aos cultos, à ceia do Senhor, ao discipulado. Meditar na palavra de Deus para adquirir forças e para pensar sobre algo de Deus em sua mente, ao invés de meditar nos seus problemas. Ficar argumentando sempre deixa você confuso e mesmo que Deus queira te dizer o que você precisa fazer, você vai estar muito ocupado com suas preocupações. Não vai ouvir a resposta do Senhor, não vai nem perceber. Provérbios 4,13 diz: retenha a instrução e não alargues. Guarda-a porque ela é a tua vida. Então Deus está te instruindo. Vai de você crer e obedecer. Ou não. Quanto mais você se preocupa com algo, mais confuso vai ser para viver. Mantenha a sua fé e os seus olhos do Senhor Jesus, e Jesus te dará as respostas que você precisa. Esse é o detalhe. Através
do seu espírito. Meditar, pensar e acrescentar poder. Quanto mais você medita, você pensa, você acrescenta poder. Palavras ou problemas, a escolha é sua. Você escolhe. Você tem muita comunhão com seus problemas. Aquilo em que você se concentra se torna a maior coisa em sua vida. Não adianta reclamar depois. Está na hora de a gente ter mais comunhão com Jesus. Isso, através do discipulado, da oração, de estar congregado, da ceia do Senhor. Tem gente que está tão desanimada que nem a ceia mais tem valor para ele. Então aquilo que você se concentra, ele vai se tornando maior na sua vida. E depois não adianta reclamar. Meditar aumenta o seu progresso. Seja na palavra de Deus, ou seja nos seus problemas e sofrimentos. Você é quem escolhe. A vitória, ela requer domínio próprio. Provérbios 16:32 diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Então é melhor aquele que domina o seu espírito do que uma cidade. A Bíblia Viva traduz assim, o homem impaciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar suas próprias emoções do que conquistar uma cidade. Pratique, cultive, medite no seu ministério, nos seus dons, nas suas habilidades, no seu discipulado, para ver que o seu crescimento seja evidente. Nós lemos em Romanos nós lemos assim, Romanos 12, versículos 6 e 8, nós lemos algo maravilhoso da palavra do Senhor. Deus deu a cada um de nós, eu estou lendo na Bíblia Viva, Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Assim, se Deus deu a vocês a capacidade de profetizar, então profetizem sempre que puderem. Tantas vezes quanto a sua fé seja bastante forte para receber uma mensagem de Deus. Se tiverem o dom de prestar serviço a outros, então sirvam bem. Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino. Se é pregador, veja que os seus sermões sejam enérgicos e proveitosos. Se Deus lhe deu dinheiro, ajudem aos outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e os fez responsáveis pelo trabalho dos outros, tomem esse encargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com disposição cristã. Ela é traduzida de uma forma simples para facilitar aqui o entendimento do que nós estamos falando. Satanás sempre ataca as pessoas que querem entrar na vontade de Deus, no propósito de Deus. E por isso, decidem estudar a palavra de Deus. Em Lucas 8:12 nós lemos. Aqui caiu, falando da semente, né? Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então o objetivo dele é tirar a palavra, porque tudo vem pela palavra. Quanto mais você medita ou pensa em algo, mais poder você dá àquilo. Então, que seja a palavra de Deus. Se Deus está te mostrando algo para fazer, faça. Mas, se Deus ainda não está te mostrando nada para fazer, apenas continue crendo e fazendo o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Em suas orações, peça ao Senhor para que Ele te mostre se Ele quer que você faça algo. Tentar fazer algo no qual você não pode fazer nada é realmente muito frustrante. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Entenda isso. O diabo sempre vai querer fazer você desistir. Desistir do discipulado. Desistir de aprender sobre a palavra de Deus. Desistir de orar e jejuar, especialmente com a igreja. Que é poderosa, porque é o exército. Você sozinho é uma coisa. Mas a congregação toda, né? Estou falando da igreja aqui no sentido da congregação. Desistir de vir ao culto e se congregar. Ainda vou ter a oportunidade de ministrar sobre igreja. E muitas pessoas entendem igreja da forma errada. O homem natural é só cabeça, é racional. O homem espiritual é espírito. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15 nós vemos assim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muitas vezes o Espírito Santo nos manda fazer algo que, se formos espirituais, se não formos espirituais, nós não vamos entender. Exemplo, um ex-patrão meu, já falecido, ele me dizia que não conseguia entender. Alberto, eu não consigo entender. Você é pastor, você gasta o seu tempo de sobra ajudando os outros, ensinando, não ganha nada para fazer isso, é tudo de graça. E ainda dá o dízimo para a igreja. Eu não entendo isso. Não dá para entender, porque é um homem natural. Confie em Deus para ter as respostas que precise. Quando você não sabe o que fazer, continue fazendo aquilo que já sabe fazer. Não pare.
Muitas pessoas, quando estão sofrendo, fazem as escolhas erradas. Elas se isolam, abandonam o culto na congregação, a ceia do Senhor, o discipulado. É muito triste ver isso. Ou ouvir, até mesmo ouvir o conselho do pastor, do seu pastor no caso, param de falar com seus irmãos em Cristo. É essa a escolha. Mude as suas estratégias e as suas atitudes. Está com problemas e só vai na congregação nos cultos de domingo? Comece a ir durante a semana também. Melhora a sua situação. Dê a sua oferta a Deus. Discipline o seu coração a ser uma alma generosa. A Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Então deixa de ser aquela pessoa que só sabe olhar para si, dentro de si mesmo. Faça mais orações, estude mais a palavra de Deus. Continue fazendo aquilo que você sabe fazer. Porque Deus vai fazer o que você não pode fazer. Entregue a sua situação nas mãos de Deus. Nunca se sabe. Talvez uma solução repentina esteja a caminho de você. E se você tiver que escolher, escolhe pela palavra. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. A Bíblia judaica cristã traduz assim: uma pessoa é responsável pelos planos dos planos do coração, mas de Adonai vem a resposta. Então, resumindo a mensagem, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Primeiro, repita aí comigo para você memorizar: não fixar minha mente nos meus problemas. Segundo, crer que Deus é um Pai amoroso. Terceiro, aprender como vem a resposta de Deus. Quinto, ouvir sempre. É o terceiro, na verdade, né? Esse aqui é o terceiro. Aprender como vem a resposta de Deus. Quarto, ouvir sempre um conselho espiritual. Quinto, continuar crendo e olhando para Deus. Então a gente precisa estar antenado com isso, aprendendo, guardando, ouvindo, e parando que aquilo que a gente viciou em fazer errado, e isso tem nos atrapalhado. Então, eu creio que agora chegou o momento em que você precisa fazer a sua escolha. Hoje você tem em mãos vários fundamentos, e esses fundamentos podem mudar a sua vida. Esses fundamentos, eles devem mudar a sua vida. Então, o importante é que você venha e pare meditando, né? Eu fiz aqui até, estava esquecendo um aqui, eu vou repetir novamente aqui para você memorizar corretamente. Então, vamos lá. Eu tinha pulado um aqui, agora eu encontrei. Então, vamos lá. Primeiro, não fixar minha mente nos meus problemas. Segundo, crer que Deus é um Pai bondoso. Terceiro, foque em jejum na grandeza do nosso Deus. Através de jejum, foque na grandeza dele. Quarto, aprender como vem a resposta de Deus. Quinto, ouvir sempre um conselho espiritual. E sexto, continuar crendo. Sexto, continuar crendo e olhando para Jesus. A mensagem está entregue, liberada por Deus para a edificação das suas vidas, de todas as nossas vidas, né? Que primeiramente começa falando comigo, que sou aqui o receptor, não o instrumento. Então, se você gostou, deixa aí o seu gostei, o seu like, que isso nos ajuda muito. Se você ainda não fez, se inscreva no meu canal e possa estar você também acionando o sininho de notificações. E mais ainda, compartilhe, ajude essa palavra a alcançar outras pessoas que tanto precisam, que você sabe que estão em uma situação que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, já seja essa alma generosa que vai compartilhar, não só essa, mas todas as mensagens que você vê aí que conhece pessoas que precisam, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço de coração a sua participação, que está sempre, as pessoas que estão sempre comentando, deixando o seu like, especialmente aqueles que estão assistindo os vídeos, compartilhando, e também agradeço a todos vocês que recentemente estão aí, os antigos e os que estão chegando agora, sendo seguidores desta conta, que tem apenas a finalidade do ensino e a propagação da mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.